Boa tarde. Eu quero começar por agradecer ao Dr. Filipe Anacoreta Correia o amável convite que me fez para participar num encontro sobre ideias, de debate de ideias, de reflexão livre. E gostava de dizer-lhes que aceitei o convite, penso que hoje é a quarta vez na minha vida que estou com o Dr. Filipe Anacoreta Correia, acompanho a sua intervenção e tenho uma tendência para gostar de pessoas que têm a preocupação de dizer presente e, por outro lado, de remar contra as marés, mesmo quando essas marés aparentam ser fortes, imensas, etc, etc. E, portanto, eu transmiti ao Dr. Filipe Anacoreta Correia que tinha todo o gosto em participar nesta intervenção e que essa intervenção se limitava a expressar os meus pontos de vista sobre o tema para o qual entendeu convidar. Gostava também, no seguimento daquilo que também foi dito aqui pelo Sr. Professor João Taborda da Gama, de esclarecer de uma forma muito objetiva que eu estou completamente afastado, como sabem, da vida política partidária, assim tenciono continuar. Eu fui um militante partidário desde os 14 anos de idade, portanto tenho um percurso político melhor, pior, com altos, com baixos, faz parte da vida, mas desde os 14 anos de idade, eu tornei-me simpatizante da Juventude Centrista com 14 anos de idade, filiei-me na Juventude Centrista com 16 anos, está aliás aqui um antigo secretário-geral da Juventude Centrista que recordo e que já tive o privilégio e o prazer de cumprimentar, o Francisco Ribeirinho, em tempos em que, e ele melhor do que eu sabe isso, em que era extraordinariamente difícil fazer reuniões desta natureza com calma e com tranquilidade. Mais tarde fui presidente da Juventude Centrista. Bom, e depois, por aí fora, o percurso é conhecido. E quero dizer-lhes que, sendo um católico, não voto há 2 atos eleitorais e também não sei se vou votar no próximo. Tornei-me um abstencionista. Eventualmente isso pode parecer mal, mas como penso não dever rigorosamente nada a ninguém, digo aquilo que penso em nome das minhas ideias e das minhas convicções. Terceiro aspecto, e portanto que fique claro, até porque ainda ontem e hoje me telefonaram, não tenciono ser candidato a coisa nenhuma e estou aqui não com o objetivo de regressar ao CDS, no qual estive muito bem, senti-me muito honrado em fazer parte do CDS. Quase toda a minha família sempre esteve ligada ao CDS. Aliás, vai sair, penso, brevemente um livro comemorativo dos 40 anos do partido. A direção do CDS entendeu por bem convidar-me para participar nesse livro e eu dou um testemunho para esse mesmo documento, explicando o que foi o meu percurso, a minha vivência, a minha militância no próprio CDS. Vamos então aqui à temática. Entendeu o Dr. Filipe Anacoreta Correia e quem o acompanha chamar a esta conferência, evento, convenção, aquilo que lhe queiram chamar, mudar a bem, encontro de emergência nacional. Tenho que lhes confessar que, à primeira vista, os termos podem não condizer. Por um lado quer-se mudar a bem, mas por outro lado entende-se que há uma emergência nacional, o que pressupõe a necessidade de se fazer qualquer coisa que provoque uma ruptura maior. Mas há um aspecto que me parece de salientar. Se se entende que é necessário mudar a bem, pressupõe-se que aquilo que está mal, e se se entende que é necessário mudar a bem, pressupõe-se também que, se não existirem mudanças a bem, elas podem existir a mal. Parece-me óbvio. Parece-me óbvio que a perspectiva que se encontra hoje em Portugal, em muitos aspectos, sendo ela positiva, é de que há ainda um conjunto de pessoas que acreditam na possibilidade de mudar o sistema dentro do próprio sistema. Eu admito que as discussões têm que ser feitas dentro do próprio sistema, tenho as maiores dúvidas que o sistema seja regenerável. Eu creio que só há possibilidade
de salvar o regime democrático no qual estamos inseridos, se existir uma mudança total, objetivamente, do sistema político dominante. E esta é uma questão de partida que me parece essencial e peço que compreendam que eu vou dizer no exato pressuposto da minha intervenção inicial, ou melhor, das minhas primeiras palavras, que é esta. Nós assistimos muitas vezes a debates profundos que se fazem de norte a sul do país. Eu próprio tenho participado em vários organizados pela Academia Portuguesa, fruto da minha atual atividade profissional, mas há uma coisa que se verifica, é que há muitas pessoas que intervêm, convictas que estão a dar um contributo para a alteração do sistema, quando, no fundo, mais não estão a fazer do que ajudar quem domina o sistema a manter-se e a dizer: nós vivemos num regime democrático e a prova de que vivemos num regime democrático é que damos a oportunidade a que aqueles que discordam possam intervir, possam escrever artigos nos jornais, possam participar em debates televisivos, possam fazer conferências, mas a essência do problema, em muitas circunstâncias, continua por traduzir. É evidente que Portugal não tem, felizmente para nós, ou ainda não tem, felizmente para nós, fenómenos extremistas a que estamos a assistir ao nível da Europa. Ainda não tem. Não sei se virá ou não a ter. Porque quando a fome alastra e a pobreza cresce, podem existir fenómenos em pessoas racionais e educadas que de um momento para o outro podem ter atitudes completamente diferentes que supostamente não pensavam ter perante a fome e perante a pobreza. E esse é um problema real da sociedade portuguesa, apesar dos números, apesar da economia, apesar de um entusiasmo de alguns políticos saltitantes que por aí andam, convictos de que a soberania foi recuperada apenas porque a Troika foi embora. E essa questão é uma questão de fundo e uma questão fulcral. Nós podemos assistir a fenómenos a que não estamos habituados e basta por vezes sairmos do conforto do centro de Lisboa e irmos à volta de Lisboa, a alguns bairros e a alguma periferia, para constatarmos que a tranquilidade dos cidadãos não é a mesma e a irritação desses mesmos cidadãos já não é aquela que há uns tempos atrás existia. Dito isto, gostava de lhes dizer também o seguinte. Houve tempos em que um grupo bem intencionado de cidadãos portugueses, muitos dos quais mais tarde, a seguir ao 25 de abril de 1974, participaram na formação de determinados partidos, acreditaram na Primavera Marcelista e, ao acreditarem na Primavera Marcelista, vieram a preencher aquilo que mais tarde ficou considerado como a ala liberal do sistema, a ala liberal da Assembleia Nacional. E acreditaram convictamente, pela sua seriedade e, em alguns casos, até pela sua ingenuidade, que podiam fazer algumas alterações internas dentro do sistema para que o sistema mudasse. Perceberam que não tinham sucesso e perceberam que só a ruptura é que efetivamente poderia levar a que efetivamente o sistema alterasse. E, precisamente pela sua ação não ter tido êxito, nós viemos a ter a Revolução de 25 de abril de 1974. Não estou com isto a dizer que se prevejam ou se vislumbrem no horizonte quaisquer possibilidades de revoluções, até porque neste momento em Portugal elas a ser feitas provavelmente só poderiam ser feitas pelos bombeiros, mas independentemente dessa situação, a verdade é que há um sentimento crescente na sociedade portuguesa de descrença, como aqui já foi referido, quer pela Raquel Abcacis, que introduziu este painel, quer pelo Dr. Pedro Pestana Bastos. E isso manifesta-se na automarginalização por parte das pessoas em relação ao sistema político e, nomeadamente, em relação ao voto. Eu fiz um trabalho noutro âmbito completamente diferente sobre a abstenção e sobre o recenseamento eleitoral e cheguei à conclusão que quem sustenta o sistema político português não é o voto, mas é o recenseamento eleitoral. Em 2008, gostava de chamar a vossa atenção para este aspecto, em 2008 foi aprovado o recenseamento automático, o que significa que um jovem hoje não necessita de deslocar-se
a uma junta de freguesia para se recensear, porque automaticamente o sistema o inclui nos cadernos eleitorais. E esta alteração, simples alteração, teve uma explicação, foi aprovada por unanimidade na Assembleia da República, teve a explicação de procurar incluir jovens que não estavam a inscrever-se, que estavam a ser refratários em relação ao próprio recenseamento, mas é uma alteração, ela própria, a tentar suprir administrativamente e na Secretaria a ausência de participação dos jovens que logo no seu primeiro ato, sendo o recenseamento obrigatório e estando sujeito a multa, eles diziam: não me quero inscrever nos cadernos eleitorais. E o sistema político vigente tinha um problema. E qual é o verdadeiro problema do sistema político português que levou a essa lei do recenseamento eleitoral automático? É que nós temos um quadro, a partir do número de deputados máximo e mínimo que está definido na Constituição Portuguesa, nós temos um quadro de representatividade, quer dos círculos eleitorais, o número de deputados que cada círculo eleitoral elege, quer o número de deputados que cada partido elege, em função do número de eleitores. Não propriamente em função do número dos que votam. O que significa que a ausência de eleitores nos cadernos eleitorais implicava deixar de existir uma explicação e uma sustentabilidade para justificar a existência de tantos deputados na Assembleia da República. Quero-lhes dizer, como sabem, por certo, que no momento em que entrou em vigor o recenseamento eleitoral automático, entraram nos cadernos eleitorais portugueses, em 2008, 637.648 eleitores. Estamos a falar de 7% do eleitorado. Para um país com 9.600.000 eleitores, 7% do eleitorado é muita coisa. Mas dizia-se na altura que este problema era um problema dos jovens. Bom, destes 637.648 novos eleitores que automaticamente entraram nos cadernos eleitorais, apenas 288.635 eram jovens com idades compreendidas entre os 18 e os 24 anos. A maioria daqueles que não estavam inscritos já poderiam estar inscritos nos cadernos eleitorais há muitos e muitos anos. Estamos a falar de quase 350 mil pessoas. 349.013 eleitores, para ser mais precisos e mais objetivos, que tinham entre os 25 e mais de 65 anos, que sistematicamente diziam: não quero inscrever-me. Mas uma outra nota que muitas das vezes aparece em muitas conferências é de que estamos a falar de eleitores do interior do país. Não é verdade. Os dados demonstram que a esmagadora maioria destes eleitores eram da área metropolitana de Lisboa e da área metropolitana do Porto. E, portanto, nós temos aqui realidades de facto que tantas vezes são desconhecidas, são descuradas, não são abordadas, que evidenciam a ausência, o afastamento de uma percentagem muito significativa de cidadãos para quem o sistema político e o sistema partidário pura e simplesmente não diz rigorosamente nada, num fenómeno que tem vindo num crescendo avassalador. Nas últimas eleições legislativas, como sabem, nós já tivemos uma taxa de abstenção de 41,97%, o que é extraordinariamente significativo. Bom, o que é que está em causa e porque é que aqui chegamos no meu modesto entendimento? Em primeiro lugar, parece-me que eu sou uma pessoa simples, muito simples. Em primeiro lugar, eu penso que há uma crise de valores. E a crise de valores chama-se honra. Deixou de haver honra e deixou de haver vergonha na parte da elite portuguesa. E a elite portuguesa tanto é política como é económica e como é financeira. E uma sociedade onde o Código Fundamental de Honra, que pressupõe a verdade, uma sociedade onde esse Código de Honra não existe, é uma sociedade que pode fazer imensas conferências, imensos seminários, mas dificilmente altera o que quer que seja. E este é o problema fulcral que começa na escola, que passa pelas famílias e que, passando pela escola e pelas famílias, atravessa, de um modo geral e de forma transversal, toda a sociedade portuguesa. A partir de determinada altura e em segundo lugar, nós tivemos um sistema partidário
nomeadamente a seguir ao 25 de novembro de 1975, eu penso que já chega à altura de podermos dizê-lo, quando se dá o 25 de abril de 1975, há um acordo entre os responsáveis políticos portugueses para não ilegalizarem o Partido Comunista Português. Todos sabemos, ou pelo menos aqueles que não acompanharam isso, leram com certeza o que foi o 25 de novembro de 1975. Em determinado momento põe-se o problema de saber se o Partido Comunista fica de fora ou fica de dentro. Há um entendimento protagonizado e liderado pelo então chefe de Estado, Costa Gomes, no sentido de que o Partido Comunista tem de ficar dentro, mas ao ficar dentro há um compromisso tácito no sentido de haver uma repartição local, regional e nacional dos 4 principais partidos portugueses, com o CDS até essa altura muito fora, e não digo isso por ter sido do CDS e por ter tido muita honra em ser do CDS, porque apesar de não ser do CDS, obviamente não me é indiferente aquilo que se passa no CDS, mas o Partido Comunista Português entra dentro do sistema, tem um salvo-conduto de democratização, no sentido de entretém-te ao nível das autarquias, nós não nos preocupamos com isso. O Partido Comunista, que em muitas autarquias faz acordos de poder com o Partido Social Democrata, há muitas maiorias locais que existem há muitos anos em câmaras municipais extraordinariamente importantes por acordos políticos feitos entre o Partido Comunista Português e o Partido Social Democrata, e raramente isso é referenciado e raramente isso é dito, mas isso permitiu que existisse aqui um vaso comunicante de repartição de poder entre formações políticas que, de determinado momento, passaram a ter vasos extraordinariamente comunicantes e profundamente comunicantes com detentores do poder económico e detentores do poder financeiro. Eu sou um homem de direita, sou um conservador, lutei sempre pela propriedade privada. Isto não é propriedade privada, isto não é economia de mercado, isto é selvageria, é capitalismo selvagem, e isto está a corroer o sistema político e o sistema partidário português, com a bênção dos partidos políticos da democracia portuguesa. E esta é uma das questões centrais para a reflexão e para a discussão de qualquer debate sobre os partidos ou a política partida. Eu quero lhes dizer que entendo que a política portuguesa não está partida, está repartida. Há uma repartição clara, objetiva, pensada, a partir da cúpula, a partir de um topo que muitas vezes é visível e outras vezes é invisível, no sentido de partir para repartir e para permitir que essa repartição beneficie os mesmos de sempre. Mesmos de sempre que são beneficiados ou através de ótimas consultorias jurídicas que o Estado sistematicamente se encarrega de providenciar, ou através de nomeações para empresas públicas, ou através de nomeações para a administração, ou através de efeitos de saltimbanco de pessoas que ora são políticos, ora são consultores, ora são gestores de empresas, que embora sejam privadas, são privadas na gestão, mas em muitos aspectos são públicas na captação de receita. Há um aspecto, por exemplo, que não é abordado e que eu gostaria como cidadão que fosse abordado, porque isso tem a ver com o sistema partidário, de que me explicassem porque é que o Sistema Nacional de Saúde tem imensos problemas e todos os dias abre uma nova clínica privada e todos os dias abre um novo hospital privado. Não consigo entender como é que um país tão pequeno é tão profícuo na abertura de hospitais e de clínicas privadas, a não ser que o país esteja todo doente, e que nós tenhamos médicos para além daquilo que é dito nas próprias estatísticas. E isto é feito com a conivência do próprio sistema partidário. E, portanto, eu termino dizendo-lhes objetivamente o seguinte. Eu creio que há um dado fulcral de profunda reflexão, sob o meu ponto de vista, que importa fazer. O Estado português hoje, para o mal ou para o bem, não venho aqui maçá-los com isto, não tem nem os poderes, nem as competências que teve no passado. Não tem.
A administração central perdeu poderes para as autarquias e para as regiões e transferiu poderes para um plano supranacional. Pois bem, se hoje os órgãos de representação nacional não têm o poder que tinham, embora, obviamente, em todos os atos eleitorais, até para que o jogo da comunicação se mantenha, haja interesse em dizer às pessoas votem em mim porque eu vou resolver o seu problema, ou seja, ninguém está disponível a candidatar-se e a dizer aos eleitores eu já não mando o que mandava, eu já não tenho a competência que tinha, eu já não possuo as funções que possuía, porque no dia em que isso acontecer, provavelmente os cidadãos perguntar-se-ão para que votar, e ainda de uma forma maioritária, mas a questão que se coloca é a de saber se faz sentido ter um Parlamento, por exemplo, tão grande, quando na realidade, hoje, há anos, como os senhores professores sabem, em que cerca de 60%, repito, 60% da legislação, não sei se isso é bom ou se é mau, cada um de nós tirará as suas ilações, cerca de 60% da legislação que entra em vigor no país não é feita na fábrica legislativa portuguesa. A Assembleia da República limita-se a adotar diretivas comunitárias. Podemos-nos então perguntar se faz sentido discutir uma reforma do sistema político nacional sem termos em conta, sem pensarmos que a Assembleia da República tem hoje competências totalmente distintas daquelas que tinha quando foi pensada e quando foi criada na Constituição da República Portuguesa em 1976. Termino agradecendo uma vez mais a vossa paciência, só para, mas com uma nota, e penso que ele não me levará a mal, uma nota em relação ao Dr. Pedro Pestana Bastos. A direita soberanista francesa não se confunde com a extrema-direita. Eu tive muitas ligações com Philippe Séguin, que foi líder do RPR, que era um soberanista e que não era xenófobo, não era racista, não era um isolacionista. Há uma tendência, muitas vezes, do sistema político para considerar os soberanistas como extremistas políticos. E esse problema, de facto, levou a que extremistas, racistas, xenófobos tenham aumentado precisamente porque o sistema dominante não aceitou a existência de uma direita soberanista. E também, para concluir, dizer-lhes que, e dizer ao Sr. Professor João Taborda da Gama, que acompanho com muito agrado através dos seus extraordinários textos no Diário de Notícias, que é verdade que o Partido Socialista inovou ao convidar simpatizantes para votarem agora na eleição do seu secretário-geral. Mas o primeiro partido em Portugal a fazer referendos internos, a fazer debates internos públicos sobre questões de fundo foi o CDS. Primeiro com o Tratado de Maastricht e depois com a regionalização. Foi o CDS, muito impulsionado pelo pai desta menina, que eu conheci muito mais jovem, senhora que está ao seu lado, o engenheiro Nuno Abcacis, pessoa por quem tinha uma grande admiração e uma grande estima, que o CDS fez aquilo que nenhum partido até esse momento tinha ousado fazer, que foi consultas internas aos militantes e promoveu debates por todo o país em que, pasme-se, o presidente do partido estava de um lado a defender, por exemplo, o não à regionalização e o vice-presidente do partido estava do outro a defender o sim à regionalização. E terminado o debate, por muito violento que tivesse sido, as pessoas cumprimentavam-se, respeitando-se na sua diferença e mostrando que é isso que pode promover o debate interno e pode motivar as pessoas de dentro e de fora para acreditarem nos partidos e na democracia. Muito obrigado.